Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que adentraram para assistir este vídeo mediante as necessidades da igreja, cujo qual o Senhor Jesus é o cabeça, o orientador. A caminho de Damasco, bufando, respirando ódio contra os cristãos, os seguidores do caminho, aqueles que andavam de acordo à vontade de Deus, ia Saulo com a sua comitiva para capturar e prender e torturar cristãos, como ele foi testemunha e presenciou a tortura do nosso irmão Estevão. E andando no homem natural, nascido de Adão, zeloso da lei de Deus, dos fariseus, Paulo era um perseguidor da igreja, a igreja que os judeus não entenderam e não aceitaram. E indo a caminho, o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Paulo, ou Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu? Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Bom, Saulo estava perseguindo os irmãos, os nossos primeiros irmãos, os primeiros a serem salvos pelo Senhor Jesus. E quando o último for salvo, então virá o fim, a igreja será levada ao encontro do noivo. Assim também hoje, muitos de nós, em muitos países, somos perseguidos, às vezes dentro da própria casa, pela esposa, marido que não compreende o nosso chamado. Éramos do mundo, o Senhor nos escolheu, nos gerou de novo, João 3,3, nos fez nascer de novo. Somos hoje membros do corpo do Senhor Jesus, o qual é o cabeça desse corpo e o coordena. Porém, na atual conjectura, muitas falsas igrejas foram surgindo e muitos dos nossos irmãos encontram-se em dúvida quanto ao seu comportamento mediante a palavra de Deus. Frequentam as suas reuniões, mas o que é ensinado ali muitas das vezes não consiste, não concorda com as escrituras. E os irmãos, eles ficam cheios de dúvidas. Satanás criou a falsa igreja, iniciada no período histórico da nossa história, a partir do século III, onde ela ganhou um corpo, um sistema, casando-se com um Estado, que é a Igreja Católica, e posteriormente as suas filhas, as igrejas protestantes. São igrejas sistemáticas que têm um estatutos, copiam parte da verdadeira igreja, aquilo que lhe agrada. O irmão nasce de novo, recebe o novo nascimento pelo Espírito Santo dentro de uma falsa igreja, e conforme ele vai crescendo no seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, ele vai percebendo que o Senhor Jesus não concorda com aqueles estatutos que a igreja falsa criou. A primeira sistematizada foi a Igreja Católica, aonde o Senhor Jesus deixou de ser o cabeça e a igreja começou a andar por conta própria, tomar as suas próprias decisões, seguir somente aquilo que lhe agradava na carne, no homem natural. Hoje muitos irmãos estão totalmente perdidos e confusos, mergulhados nesse mar de confusão, não sabendo mais o que é prática para a igreja e o que não é, dado ao fato de a igreja copiar elementos judaizantes pertencentes ao povo judeu e também elementos pagãos pertencentes a religiões pagãs desde o seu início de prostituição, quando ela começou a adulterar, trair ao seu noivo, trair ao seu Senhor Jesus, o Messias, o Santo, o Ungido, o Yeshua, e traindo com o Estado, ela criou suas conjecturas e modo próprio de seguir a Deus.
deixando a vontade do Senhor de lado. Conforme irmãos vão nascendo de novo e buscando manter a sua fidelidade ao Senhor, não participando desse grande adultério, não fazendo parte, eles vão se desligando dessas religiões, seja católica, seja protestante, as falsas igrejas criadas por Satanás, que aparece para os irmãos, como apareceu para o Senhor Jesus, e diz: tudo isso eu te darei. E citando a palavra, Satanás vai citando a palavra. Está escrito, se fizeres isso, ganharás isso de Deus, né? Como ele fez para o primeiro membro da igreja, o Senhor Jesus, em Mateus 4. E depois ele vai fazendo isso com os nossos irmãos, muitos vão aceitando e criando a igreja da prosperidade, a igreja do sexo livre, a igreja dos homossexuais, a igreja sucessivamente mundana, que é o que nós temos hoje. Conforme o Espírito vai nos entristecendo, nos incomodando, nós vamos buscando mais conhecimento do nosso Senhor Jesus, através de oração, através de santidade, obedecendo aquilo que sabemos, aquilo que temos convicção de que é a vontade de Deus. E o Senhor vai, com o cuidado que Ele tem com o seu corpo, dividindo os dons de profeta, de apóstolos, os quais estabeleceram a doutrina para a igreja, dons de pastor, dons de mestre, de evangelista, os quais edificam sobre o fundamento que os apóstolos e profetas botaram, que é as Escrituras. A igreja vai sendo edificada e o próprio Espírito Santo vai encaminhando essas pessoas. Você que chegou a esse vídeo, não apelativo, sem técnicas de gatilhos mentais, você é um daqueles que o Senhor está chamando, porque aqui você não encontrará apelos ao homem natural, somente aquilo que o Senhor quer que você saiba através do seu Espírito. Bom, eu estou me propondo, na vontade do nosso Deus, a trazer para a igreja a doutrina dos apóstolos, a qual foi castrada pela falsa igreja, e o que nós temos como ensinamento da falsa igreja são cultos, ensinos e doutrinas para o homem natural, para satisfazer os anseios de Adão, da nossa velha natureza. E o que o Senhor Jesus Cristo justamente nos pede é o contrário. Ele pede que a nossa velha natureza seja mortificada e que a nova natureza cresça em graça e plenitude. Então eu estarei trazendo uma série de vídeos aqui, permitindo o Senhor e querendo Ele, começando por este, sobre a doutrina dos apóstolos para a igreja. Nós temos que voltar um pouco antes, nos evangelhos, aonde o Senhor vai gerar o novo nascimento, vai abrir a porta para a igreja ser formada. Porém, nos evangelhos, ele veio para os seus, que eram os judeus. Então ele veio com sinais, com milagres, com prodígios, porque os judeus pedem sinais. Todo o relacionamento dos judeus, desde Abraão, é através de sinais, desde a criação da nação, do povo santo escolhido por Deus, a verdadeira religião no mundo, que é a religião judaica, criada por Deus com as suas regras e estatutos. O que os judeus tinham como relacionamento com Deus eram sinais, era incenso para tratar o olfato, se relacionar com Deus através do cheiro, eram harpas, músicas, era um altar, incensos, audição, visão. Era assim que Deus se relacionava com o homem natural, que eram os judeus. Criado desde a fundação do mundo. Deus escolheu os judeus desde a fundação do mundo. Vamos ler então em Mateus 25. Então dirá o rei, de quem? Dos judeus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai,
possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Um reino foi preparado para o homem natural. Deus tinha o governo da vida humana na sua criação, lá no Jardim do Éden. O homem natural, não espiritual, era governado por Deus, mas era livre. Não existe mais liberdade hoje, que é outro assunto, né? Então, os assuntos vão ficar pincelados aqui para próximas edições, próximos vídeos, após a doutrina dos apóstolos ser ensinada. Para você que está dentro de uma religião cristã e quer andar de acordo à vontade do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus, e não seguir estatutos que a sua religião cristã inventou sem o aval do Senhor, então você precisa conhecer a doutrina dos apóstolos para a igreja e não as leis de Deus para Israel, para os judeus. Porque você não é judeu. Se você adora a Deus na frente de um altar, com um candelabro atrás, músicas, dízimos, você está cumprindo mandamentos das leis para os judeus. Você está voltando no tempo e se relacionando com Deus da forma que ele rejeitou, que é o judaísmo. Deus não quer mais os judeus. Não quer mais essa forma de adoração humana. Ele vai voltar a se relacionar com os judeus. Aqui em Mateus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, quando Deus fundou o mundo, em Gênesis, ele criou um reino para Adão e Eva e para a humanidade. Adão e Eva colocaram fora esse reino, assumindo o governo humano. Hoje nós estamos debaixo do governo humano, onde o homem tem autoridade. Herodes disse para o Senhor Jesus: eu tenho autoridade para te prender e te soltar. O Senhor Jesus disse: nenhuma autoridade tem sobre mim que do Pai não foi dado. O apóstolo Paulo diz que nós devemos obedecer às autoridades dos homens. Ele mesmo foi obediente às leis dos homens. Esse governo humano será entregue para o Senhor Jesus novamente e ele reinará com os judeus por 1000 anos, quando a igreja estiver completa. Agora nós estamos num parênteses, onde a igreja está sendo criada antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus veio para os seus, os judeus, e os seus o rejeitaram. Quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, que veio com sinais, milagres, os apóstolos fizeram os mesmos milagres. O Senhor Jesus disse para os apóstolos: vocês farão os mesmos milagres que eu. Por quê? Para confirmar para os judeus que a palavra que os apóstolos estavam dizendo vinha do Senhor Jesus. Era a palavra de Deus que foi escrita. A palavra que nós temos escrita hoje, elas foram confirmadas pelos sinais que Deus fez. E selada com o sangue dos apóstolos, o martírio. O apóstolo Paulo diz: eu coloquei o fundamento. Então os apóstolos colocaram o fundamento, que é o Senhor Jesus, e a sua revelação para a igreja. Veja como cada um edifica sobre o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Então o fundamento, a doutrina foi colocada pelos apóstolos, conforme os dons que Deus dá, de pastor, de mestre, de evangelista. É dom, não é cargo, não é emprego, não é salário. Cada um vê como edifica sobre o fundamento, que é o fundamento apostólico, que foi confirmado com sinais. Esses milagres que o Senhor Jesus fez, ele fez para os judeus. Por quê? Porque os judeus se relacionavam, o homem natural, ele não tinha a fé que a igreja tem. Ele não tinha o Espírito Santo morando dentro da igreja, dentro deles, porque eles não eram a igreja. Então eles precisavam desses sinais para se relacionar com Deus. E o Senhor Jesus provou que ele era o Messias através desses sinais. E os apóstolos provaram que a palavra que eles davam através desses sinais. Quer dizer que não existe mais cura hoje? Existe dentro da igreja o dom de cura. Mas tudo que a gente vê essas igrejas falsas fazer é mentira. Mentira. Esses dias apareceu o depoimento da Jéssica. Coloquem no Google aí.
Jéssica, cidade de Sapiranga, é curada na Igreja Internacional da Graça de Deus. A menina era minha vizinha, coloca no Google. Ela tá morta, enterrada já. Missionário R.R. Soares supostamente curou ela de um câncer e de uma consequente paralisia. E os obreiros segurando ela andando. Claro que se você segurar a pessoa, ela vai andar, né? E apareceu o depoimento em rede nacional, porém ela já estava morta quando esse depoimento saiu. Infelizmente é a vergonha que nós temos hoje. E você que está dentro dessas denominações, você faz parte disso. Você é cúmplice desses pecados gananciosos por poder e por dinheiro, para perpetuar o poder e o dinheiro. A prostituta casada com o Estado. Claro que muitos irmãos não sabem disso. Foram salvos ali. Conforme vão crescendo, o Espírito Santo vai dando relacionamento. Então, antes de nós adentrarmos na doutrina dos apóstolos, nós temos que entender como que a igreja foi criada. O Senhor Jesus veio para os seus, que eram os judeus, e os seus o rejeitaram. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino milenar é para os judeus, vai se cumprir essa promessa lá em Abraão, todo o Velho Testamento, aonde o governo de Deus, através do Senhor Jesus, reinará sobre a humanidade, sobre o homem natural. Muitos vão se converter no milênio, muitos vão pecar. Toda alma que pecar vai morrer na hora, se está em Isaías. A igreja não estará mais aqui, terá sido arrebatada. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos ao Senhor Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Veja, os judeus pedem sinal. Se não houver ressurreição de... Os judeus falaram para o Senhor Jesus, os fariseus: dá-nos um sinal. Tomé, deixa eu tocar para ver. Felipe, mostra-me, deixa eu ver com os olhos o Pai. Era o relacionamento que o próprio Deus ensinou eles a ter. Não é culpa deles pedir sinais. Eles não estão errados em pedir sinais. Eles estão certos. Porque é o relacionamento que Deus estipulou com eles. Eles andaram dentro do relacionamento. O erro deles foi em não crer depois do Senhor Jesus mostrar esses sinais. Porque os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, porque eles não creram no Senhor Jesus, no Messias. Quando eles não creram, rejeitaram o Senhor Jesus, a porta da graça se abriu. Inicia-se o período da igreja. Nos evangelhos, o Senhor Jesus está tratando com os judeus que o rejeitam. A igreja não é mencionada nos evangelhos, a não ser no futuro. Quando o Senhor se dirige à igreja, nos evangelhos, ele se dirige nela no futuro, porque ali ele veio para os judeus. Então os judeus pedem sinais. Esse relacionamento está certo. A igreja não pede sinal, ela crê pela fé. Quando Tomé tocou em Jesus, Jesus disse: felizes serão os que creem sem ver. Aqui o Senhor Jesus está já direcionando o que vai acontecer com a igreja. Em Lucas 4, com a mulher samaritana, ela fala: os judeus dizem que a adoração verdadeira é lá. Nós adoramos no monte. Onde é o lugar certo? Você que está na sua denominação aí, você está no lugar certo? Está adorando a Deus da forma certa? E o Senhor Jesus diz: virá o tempo, futuro, em que os verdadeiros adoradores não adorarão, futuro, nem aqui e nem acolá, mas em espírito e verdade. Então a igreja, ela é futuro. Quando eu cumprir o meu papel de me apresentar para os judeus como seu rei, e eles me rejeitarem, eu vou abrir um parênteses no tempo e a igreja será criada. Tanto judeus como samaritanos, como gregos, qualquer nacionalidade que crê em mim, será membro dessa igreja. E eu serei o cabeça dela. O relacionamento com os judeus será encerrado e o relacionamento da graça com a igreja será aberto no futuro. Em Lucas 10, nós podemos ler o envio, a comissão dos 70.
o Senhor Jesus ele separa os 70 discípulos dele, judeus, para pregar para os judeus, e diz, ele faz a comitiva. Vamos ler aqui no capítulo 10, verso 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, aonde ele havia de ir. E dizia-lhe, grande em verdade é a seara, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros a meio de lobos. Quem eram os lobos aqui? Os judeus. Por que ele era um lobo? Porque eles se diziam povo de Deus. Mas quando Deus veio em carne para implantar um reino para eles e reinar sobre eles, eles o quê? O rejeitaram, porque eles queriam reinar sobre si mesmos. Então ele vai mandar esses 70 preparar o caminho de João Batista. O evangelho que o Senhor Jesus está pregando aqui para os judeus é o de João Batista, o evangelho do reino, aonde ele será rei, como nós lemos anteriormente. E ele reinará para os judeus por 1000 anos. Depois que a igreja estiver pronta, os judeus vão crer. E ele vai reinar sobre os judeus por 1000 anos. Continuemos. Eis que vos mando como lobo em meio a cordeiros, como cordeiro em meio a lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que estiver ali, pois digno é o obreiro seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberes, comei do que vos puserem diante. Veja, aqui está especificando. Muitas denominações usam esse texto para evangelizar. Que a seara é pouca, temos que evangelizar. Esse evangelho não é para a igreja pregar. Não é para sair pregando para todo mundo o evangelho da graça, igual era aqui para os judeus. Então, o que eu vou fazer aqui na introdução, antes de entrarmos na doutrina dos apóstolos? Eu vou separar um pouco do Senhor Jesus que veio para reinar sobre os judeus e foi rejeitado, e do Senhor Jesus que veio para ser o cabeça da igreja e também foi rejeitado pelos seus dois povos. Os judeus o rejeitaram, a porta da graça se abriu, a igreja se inicia e a igreja também o rejeitou. E a igreja estará no período do juízo, a falsa igreja que o rejeitou, a grande casa. É ela que está preparando o caminho do anticristo. Através dela veio o Papa, através dela veio os bispos das igrejas protestantes, veio os políticos, os altares, os incensos, os dízimos, tudo isso vem através da falsa igreja que rejeitou o Senhor Jesus. E isso começa lá no início, aonde o apóstolo Paulo, que foi escolhido para trazer a doutrina, e os outros apóstolos confirmaram, em 1 Pedro 3, o apóstolo Pedro fala, o que o nosso irmão Paulo escreve, conforme a revelação que lhe foi dada, muitas das vezes de difícil entendimento, que os indoutos inconstantes distorcem para a sua própria perdição. Então o que o apóstolo Paulo vai fazer, pelo Espírito Santo, é colocar um filtro e separar o que é para a igreja e o que é para os judeus. E nós vamos ver isso mais para frente. Nós, os que realmente querem andar na doutrina dos apóstolos, querem fazer o que o Senhor quer para a sua igreja como cabeça, querem estender as mãos para a frente e deixar que o Espírito Santo os guie. Esses vão receber a revelação. Os demais vão seguir as falsas religiões. Existem duas falsas religiões, o falso judaísmo e o falso cristianismo. Então ele mandou os 70 ir de casa em casa, pregar o evangelho do reino. Depois Paulo vai perguntar lá em Atos Apóstolos, em qual evangelho fosse batizado? Em qual batismo? Aí eles falam, de João.
Ah, não, mas agora é o tempo da graça, a dispensação da graça. No futuro, o Senhor Jesus voltará a falar com os judeus e reinar sobre eles. Mas agora é o tempo da graça. Vocês têm que se batizar de novo no Evangelho da Graça. Em Atos 10, Cornélio adorava a Deus, dava esmolas. Não, essa adoração não vale mais, a adoração judaica. Agora é outra. Mandou Pedro ir lá pregar o Evangelho da Graça para ele. Em Atos 10. Então tem dois evangelhos. O para os judeus, que João Batista trouxe, o Evangelho do Reino, e o Evangelho da Graça para a igreja. Qual evangelho você prega? A maioria das pessoas prega o evangelho misturado, não é nem o do reino e nem o da graça, porque não conhece plenamente a ambos e sabe fazer a distinção. Prega uma mistura. É como que eu tenho aqui atrás um pastor belga, Malinois puro, e um Rottweiler e um Pitbull puro. Eu posso tirar a cria dos dois, pegar uma fêmea de cada, que é 2 machos, e doar ou vender Pitbull puro ou pastor belga Malinois puro. E eu posso cruzar os dois, um Pitbull com um pastor belga. E aí eu não vou estar dando nenhum dos dois, eu vou estar dando uma mistura. Então a denominação que você frequenta, ela é uma mistura do judaísmo com a igreja, com a graça, do Evangelho do Reino com o Evangelho da Graça. E você está confuso, porque você na verdade é um vira-lata. Num certo sentido metafórico, você é a cruza dos dois. Provavelmente a denominação que você vai, ou você guarda o sábado, se for adventista, sabadista, ou você dá o dízimo, mas você é circuncidado, porque quem dá o dízimo tem que se circuncidar. Quem guarda a lei tem que cumprir toda a lei. Não, mas o dízimo ele veio antes da lei, por isso tem que continuar na graça, na dispensação da graça. A circuncisão também veio antes da lei. Para ver que é uma mistura, não se conhece a diferença do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça. Aqui é o Evangelho do Reino, não da graça. Mas qualquer cidade que entrardes e vos não receberes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se pegou, sacudimos, pois, vós. Sabeis com tudo isso, já o reino de Deus, é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Gente, olha só. Uma vez que o Evangelho da Graça nos é pregado e nós rejeitamos, não há esse rigor sobre nós. Sempre há a chance do perdão. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o pecado do Espírito Santo, que é o Evangelho do Reino. O Senhor Jesus foi anunciado com todos os sinais do Espírito Santo, com todas as provas que os apóstolos, os 70 e ele fizeram e eles rejeitaram. Irmãos, olha a revelação que você está recebendo aí na sua casa, no seu carro. Irmãos, o Senhor Jesus está mostrando os sinais, enviando 70, separando 12 apóstolos que fizeram os mesmos sinais que ele e outros maiores e pagaram com a própria vida o preço do Evangelho. E eles, mesmo assim, os judeus, mesmo assim, vendo todos os sinais, ouvindo relação natural de Deus com o homem, não é fé de dentro para fora, é de fora para dentro. Como eles respondem a esse Evangelho do Reino, iniciado por João Batista, anunciando o Evangelho do Reino, que é o rei dos judeus, que veio reinar para ele, como nós lemos anteriormente em Mateus 25:34, sobre o Evangelho do Reino, onde ele vai reinar por 1000 anos. Como eles responderam? Se eles aceitassem aquele momento ali, o Senhor Jesus ia implantar o milênio ali, ia reinar com eles 1000 anos. Mas Deus de antemão sabia que eles não iam aceitar. E Deus mandaria o Senhor Jesus para o mundo no período em que ele estivesse bem endurecido. Deus já de antemão sabia que eles não iam aceitar, para gerar a noiva do Senhor, que é você, que é a igreja, que é quem foi salvo, que é um projeto antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4 diz:
formada antes da fundação do mundo. O relacionamento com Deus para os judeus é durante a criação do mundo. Para a igreja é antes. E agora, com os judeus rejeitando, pecando contra o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, abre-se as portas para um novo povo criado antes da fundação do mundo, que é a igreja. Israel fica de lado agora, momentaneamente. Futuramente Deus voltará a tratar com Israel. Então nós temos que fazer a distinção desses dois evangelhos, desses dois povos. Então Jesus curava, ressuscitava mortos, mostrava para os judeus que ele veio para eles, ser rei sobre eles. Como eles responderam a isso? Mateus 12, 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha só. Atribuíram a obra de Deus a demônios, a obra do Espírito Santo. Olha agora a sentença. Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso o demônio por Satanás, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ó. Chegou a vocês. O rei veio. O rei está aqui. O evangelho de João está se cumprindo. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem amarrá-lo? No verso 30, aquele que não é comigo é contra mim, aquele que não comigo ajunta, comigo espalha. Por esse motivo vos digo, todo pecado será perdoado aos homens, toda blasfêmia. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus será perdoado, mas quem falar mal contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesta era, nem na porvir. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E eles cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eles foram convencidos. Eles viram todos os sinais, todos os milagres. Eles experimentaram todo o poder de Deus, todas as manifestações. Eles foram participantes de tudo que Deus prometeu e veio cumprir, veio fazer. O Espírito Santo provou lá em Atos capítulo 6, quando Estevão está testemunhando com o dom de evangelista para os judeus, eles veem o rosto de Estevão se transfigurar, pegam pedra e matam o Espírito Santo. Eles matam o Espírito Santo a pedrada. Não tem perdão para eles. Por isso que antes nós lemos, irmãos, por isso que antes nós lemos, no envio dos 70, maior rigor haverá sobre ti. Quando o evangelho da graça é pregado, e um gentil, um pagão esnoba, debocha, não há esse rigor sobre ele, há perdão. Quando o evangelho for pregado a segunda vez, se ele aceitar, ele será perdoado. Por quê? Porque ele faz na escravidão do pecado. Ele não é participante do Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece para ele pelos meios palpáveis, tangíveis. O próprio Senhor aparece para ele como apareceu para Paulo. Mortos são ressuscitados na frente deles. Todos os sinais são feitos como era feito para os judeus. Ou através do novo nascimento, ele recebe o Espírito Santo. Ele não tem essa experiência com o Espírito Santo. Então os seus pecados são perdoados. Se ele manda o Senhor Jesus aquilo, fala mal do Senhor Jesus, é perdoado. Todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Há muitos pregadores que misturam as coisas, falam que o crente pode pecar contra o Espírito Santo. É impossível, irmão. É impossível. Vamos ler Hebreus 4 ou 6, né? Nem sempre a memória
ela funciona aqui, mas vamos ver. Estou abrindo a Bíblia aqui no computador. Hebreus capítulo 6. Olha o nome da carta. Hebreus, dirigida a quem? Aos hebreus. Agora crentes, os irmãos salvos. Mas Paulo vai lembrar o que os hebreus, os judeus, fizeram quando o Espírito Santo foi manifesto pelos 70 apóstolos enviados, pelos sinais, pela ressurreição. Eles atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás, pecaram contra o Espírito Santo que eles convenceu. Quando nós pregamos o evangelho da graça a um pecador, ele não é convencido, por isso que ele zomba. Quando ele é convencido, ele cai de joelho, se arrepende, confessa os seus pecados. No evangelho do reino que o Senhor veio trazer, o evangelho de João Batista, se apresentar aos judeus como rei e não como o cabeça da igreja. Ele veio se apresentar aos judeus, não à igreja, como seu rei para reinar com eles. Nesse evangelho do reino, eles experimentaram os dons do Espírito Santo. Eu acho que é 6, espera aí, vou abrir aqui. Portanto, deixando os rudimentos de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Verso 4. Porque é impossível que já uma vez foram iluminados, porque é impossível que os já uma vez foram iluminados. Aqui o evangelho está sendo, quando isso está sendo escrito? Nesse período judaico, na transição, aonde os judeus foram iluminados, viram o Messias, o Espírito Santo provou que Deus era com aquele homem em carne, embora ele era Deus, ele estava num corpo carnal. Por isso o Senhor Jesus pergunta: quem dizes que sou? Uns dizem que é o profeta Elias, outros que é o fulano. E Pedro responde: tu és o Filho de Deus. E o Senhor Jesus diz: nem carne nem sangue te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai te revelou. Opa, olha a revelação que Pedro recebeu aqui, de quem era o Senhor. O Espírito Santo confirmou para os judeus quem ele era, que ele era o rei prometido, com todos os sinais, com tudo que os judeus pediam. O que nós lemos anteriormente lá em Efésios, em 1 Coríntios 1, 22, se não me falha a memória, os judeus pedem sinais. Ele trouxe todos os sinais, e eles falaram que os sinais que ele fazia vinha do diabo, pecaram contra o Espírito Santo. E agora Paulo dá a sentença deles, dizendo para a igreja dos hebreus não esquecerem disso, da sentença que os seus irmãos judeus na carne tiveram, crucificando o Messias, abrindo a porta para o evangelho da graça. Mas muitos pregam esse versículo aqui, destinado aos judeus que pecaram contra o Espírito Santo, para a igreja. A mesma igreja que foi salva é capaz de pecar contra o Espírito Santo que mora nela e perder a salvação e não ter chance de arrependimento. Vamos ler aqui. Porque é impossível que os judeus, que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, virtudes do século vindouro, dons, virtudes, poder de Deus, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Eles não têm chance. Todo judeu que nega ao Senhor Jesus, depois de ter provado do Espírito Santo lá, eles pecaram contra o Espírito Santo. Não há retorno ao caminho do Pai para eles. Apedrejaram os seus apóstolos, mataram os seus profetas, foi o que disse o Senhor Jesus. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. De vós. Então ele falou sobre os judeus, agora ele fala de vós, a igreja dentre os judeus. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim o falamos. Então eles foram salvos e vão apresentar obras que acompanham essa salvação. Os judeus, o evangelho do reino era o contrário. Fazia-se obras para ser salvo.
Aqui agora, mais de vós, a igreja dentre os judeus, é o oposto. Foram salvos e mostram obras que acompanhem esta salvação. Então, eles rejeitaram a obra do Espírito, chamaram o Senhor Jesus de Beelzebu, negando ali a obra do Senhor. Então, nós temos aqui dois evangelhos. O evangelho pregado por João Batista, que é o evangelho do reino. Atos capítulo 19 diz: E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Depois nós vamos ver as cartas aos Corinto, as cartas aos Éfesos. Em Atos dos Apóstolos, o nome já diz, é um livro que está descrevendo os atos, as ações que os apóstolos tiveram na formação da igreja. O Senhor Jesus gerou a igreja através dos evangelhos, do novo nascimento, João 3, né? Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, Atos capítulo 2. Ali a igreja começa na prática. E ao nascer de novo, nós somos inseridos à igreja. Só que a igreja, ela não conhece a verdade de Deus. Ela nasceu, mas e agora? Como Deus quer que eu viva? O que os primeiros irmãos tinham de referência de Deus é a primeira religião que Deus criou. Qual era? O judaísmo. Então, o que os irmãos queriam fazer? Bom, eu faço parte do evangelho da graça, não do evangelho de João Batista, não do reino milenar, onde o Senhor Jesus vai reinar sobre os judeus. Eu faço parte do evangelho da graça, criado antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Bom, faço parte do evangelho da graça, criado antes da fundação do mundo, não do evangelho do reino, criado desde a fundação do mundo. Mas o evangelho do reino tem as suas regras, suas leis. Dar dízimo, circuncidar, guardar sábado, restituir 4 vezes o que foi roubado. Tem lá as leis. Mas e eu, que vivo na graça agora? Como eu devo viver? Já que eu não sei, eu vou viver como judeu. Então, em Atos dos Apóstolos, os primeiros irmãos, os primeiros 120 a receber o batismo no Espírito Santo, os primeiros irmãos salvos pela graça, eles não sabiam como viver. Então, como eles eram judeus, eles queriam continuar guardando o judaísmo. Eles sabiam que pertenciam ao evangelho da graça, mas não tinha uma doutrina ainda, que é a doutrina dos apóstolos, mais claramente revelada pelo apóstolo Paulo e confirmada com imposição de mão pelos demais apóstolos. Então, em Atos dos Apóstolos, agora nós vamos ter uma transição, aonde vai se sair das práticas judaicas para as práticas da doutrina dos apóstolos. Então, aqui em Atos 19, o que nós temos? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Chegando ali, alguns discípulos perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: mas que batismo fostes batizado? Responderam: no batismo de João, o evangelho do reino. O Senhor Jesus também foi batizado no batismo de João. Então, o que nós temos no Velho Testamento, nos evangelhos, de modo geral, é para os judeus, com princípios para nós. Claro que nós praticamos muita coisa que está no evangelho e muitas coisas que estão no Velho Testamento, mas a caráter de princípio. Exemplo, Abraão, quando Deus pede a Abraão: entrega-me o teu filho em holocausto. Ele não está pedindo para mim entregar o meu filho em holocausto. O nome já diz Abraão, ele está pedindo para Abraão. Mas o princípio eu posso seguir e devo seguir, que é o da obediência. O que ele pediu para Abraão no Velho Testamento, Abraão obedeceu. O que ele pede para mim no Evangelho da Graça, eu obedeço. Eu sigo o princípio da obediência. Então, o que é para nós está na doutrina dos apóstolos. Mas para isso nós temos que entender que há uma diferença. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Nós nem sabia que existia. Em que batismo foste batizado? No mesmo que o Senhor Jesus, de João. Respondeu:
no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, o Senhor Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados de novo. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Então aqui em Atos dos Apóstolos nós temos a transição. Os judeus querem continuar no judaísmo. E o apóstolo Paulo está fazendo a organização da casa, trazendo a doutrina dos apóstolos. Hoje, 2000 anos depois, nós temos uma bagunça. A cruza do Pitbull com o pastor belga Marinois, uma bagunça. Então, nós vamos limpar essa bagunça. Dá trabalho? Não dá? Quando a família é grande numa casa, quando a casa é pequena é mais fácil. No começo, que eram poucos, era mais fácil. Os apóstolos mantiveram. 1 Coríntios 3. Eu trouxe o fundamento. Eu trouxe a graça, o evangelho da graça. Eu ensinei como vocês devem andar. Quem vai vir depois vai edificar sobre esse fundamento. Ixi, muitos já vieram depois. Milhares e milhares vieram depois. 1 Coríntios 3. Cada um veja como edifica. Eu não estou lendo, tá? Eu estou olhando para a câmera, mas não estou lendo. Estou citando da cabeça. Então, se vocês conferirem depois, talvez não esteja bem assim, mas o sentido é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 3. Cada um veja como edifique sobre o fundamento. Uns vão edificar um edifício de palha, outros de feno, outros de ouro, outros de madeira. O fogo provará o edifício de cada um. Aquele que edificou errado, não edificou sobre a doutrina dos apóstolos, vai ser queimado e destruído. Não edificou sobre o fundamento de Paulo, vai ser destruído. Quem edificou certo vai ganhar galardão, vai ganhar recompensa. Todavia, todos vão ser salvos. Se você ler, vai estar escrito assim lá, não com essas palavras. Pela graça, porque o evangelho da graça salva a todos. Mesmo aquele que edificou errado vai ser salvo, porém vai passar vergonha, não vai ganhar galardão, não vai ter o mesmo lugar, a mesma posição. Existe posição diferente no céu? Claro que existe. Existe posição diferente. Dois dos 12 chegaram ao Senhor Jesus e disseram, Lucas 9, deixa eu sentar na tua direita e eu na tua esquerda. E ele disse, não, isso compete ao meu Pai. Quem quiser ser o maior, seja o menor. E desses 12, vão sentar do lado do Senhor. E depois ele vai continuar dizendo isso. Eles vão sentar lá. Mas olha o preço que eles olha o preço que eles pagaram, que é o preço de trazer o fundamento, a base da fé, com a própria vida. Aí Jesus pergunta para eles, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Sim, todavia vocês vão beber o meu cálice. Então, as nossas obras, conforme nós vamos sendo orientados pelo Espírito no Evangelho da Graça, e nós vamos atendendo a essa orientação, nós vamos obedecendo, vai acumulando-se recompensas para nós na vida eterna. A recompensa deles é sentar ao lado do Mestre. A nossa talvez vai ficar lá no final, lá no final. Depende de como você edificar sobre o fundamento que os apóstolos trouxeram. Por isso temos que fazer essa distinção. Então eles batizaram. Em que batismo foram batizados? De João. Não. João é para o evangelho do reino. Depois que a igreja estiver pronta, a última alma for salva, ela sobe e o Senhor Jesus fecha o parênteses e volta a tratar com o evangelho do reino, de João. Vai vir as duas testemunhas. Muitos dizem que é Moisés e Elias, pode ser, a Bíblia não deixa claro, elas vão pregar o evangelho do reino, de João. O Senhor Jesus vai reinar 1000 anos, mas isso é outro assunto. O milênio, o arrebatamento, a igreja que vai ficar em Apocalipse, que é a prostituta, que é a falsa igreja, essa que talvez você é membro dela. A igreja verdadeira não estará, ela não é mencionada nem no Velho Testamento, como diz Efésios 1:4, ela é um projeto antes da criação do mundo. A relação de Deus com um povo natural, onde ele quer mostrar como seria o Jardim do Éden para a humanidade se não houvesse o pecado,
é desde a fundação do mundo. É um projeto terreno, dentro do espaço-tempo. A igreja é fora do espaço-tempo. As nossas bênçãos são lá celestiais. Nós não temos nada de promessa material aqui para esse mundo. Tendo o que comer, o que vestir, a nossa promessa. O resto é para lá. Efésios capítulo 2. As vossas bênçãos são nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo trazendo a doutrina para a igreja. Bom, irmãos, então nós temos aqui, estou fazendo uma síntese aqui, um spoiler, uma breve separação do duplo ministério do Senhor Jesus, que era rei dos judeus e cabeça da igreja, fundador da igreja nos evangelhos, né? Depois em Atos, o apóstolo Paulo vai fazer essa separação. Vamos ler Mateus capítulo 28, eu vou procurar aqui no Google, aqui, Mateus. Bom, irmãos, nós já vimos que o Senhor Jesus separou os 70, né? Que os judeus pedem sinais, que ele veio cumprir o evangelho de João, que era ser o rei dos judeus. João preparou os judeus para o arrependimento, para que Deus, através do Senhor Jesus, reinasse sobre eles, descendência de Davi, que Deus queria estabelecer com um homem natural um reinado onde ele fosse rei. Lembra que os judeus, eles pediram um rei sobre eles. Dá-nos um rei, as outras nações têm. Então Deus deu o rei Saul. Tem que sintetizar e resumir muito, porque eu creio estar falando com irmãos. Este canal é um canal de doutrina, de ensinamento para irmãos que estão sendo acordados pelo Espírito, nasceram de novo, foram inseridos à igreja do Senhor Jesus dentro de uma religião católica, qualquer outra, na cruza do judaísmo com o cristianismo e o mundanismo. Então eu pego o Marinóis, cruzo com o Pitbull, nasce um mestiço. Não é nenhum nem outro. E se eu cruzar esse mestiço com outra raça, já vou ter 3 raças. Já nasce um vira-lata. E muitos irmãos são salvos nesse meio, nessa salada de fruta, nessa bagunça, e ficam perdidos sobre a doutrina dos apóstolos para a igreja. Estão dando dízimo, guardando, estavam fazendo coisas que é até pecado. Claro que Deus não leva em conta o pecado da ignorância, né? Então Deus ele releva, mas Deus, o Espírito Santo que habita nesses irmãos que nasceram de novo, os incomoda, os leva a um crescimento espiritual. Um crescimento onde eles vão deixar de ser criança que bebem leite e assumir pelo eu responsável a responsabilidade sobre o que estão aprendendo. E a estes eu estou aqui com o dom que Deus me deu, trazendo a revelação para que eles saiam da confusão e adentrem o evangelho puro, a sã doutrina, sã, não é confusa, é sã, não é embriagada, louca, é sã doutrina dos apóstolos. Bom, então nós vimos que o Senhor Jesus ele tinha um duplo ministério, ele veio para os judeus, eles pedem sinais, milagres, porque Deus se relacionava com os judeus dessa forma. Deus queria expor e vai expor como seria, vai dar um testemunho de como seria a relação dele com Adão e Eva no Jardim do Éden, se não houvesse pecado através do milênio. Os seus, que eram os judeus, o rejeitaram, atribuindo a obra do Espírito a Satanás, pecando contra o Espírito Santo, sendo pior réu do inferno do que Sodoma e Gomorra, como diz lá no envio dos 70, em várias passagens ali dos evangelhos, né? Mas o Senhor Jesus também fala da igreja, que é um projeto futuro. Ele já existe antes da fundação do mundo, a relação de Deus começa antes da fundação do mundo com a igreja, e ela passa a existência num abrir de um parênteses dentro do mundo, e ali Deus começa a tratar, a criar, a gerar a sua igreja, que é um projeto antes da fundação do mundo. E os judeus é desde a fundação do mundo. Um reino onde o Senhor Jesus reina como rei é desde a fundação do mundo, desde Adão, onde ele queria ser rei, mas Adão rejeitou esse reinado e seguiu a própria cabeça, seguiu
as palavras de Satanás, as mesmas palavras que aparecem para Jesus em Mateus 4, na tentação do deserto, e aparece para cada um de nós, como membro do seu corpo, para nos desligar dele como cabeça. Então as religiões cristãs hoje rejeitam o seu Jesus como cabeça, como os judeus o rejeitaram como rei, ali nos evangelhos. Mas tinha os judeus sinceros naquele período, e tem os irmãos sinceros hoje. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo aqui é no futuro. O Senhor Jesus pergunta quem dizes que sou. Pedro recebe a revelação do Pai, que ele é o cabeça da igreja. Jesus responde: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Não Pedro, Pedro não é pedra. Sobre a revelação que Pedro recebeu. Sobre essa revelação que é a pedra, eu sou a pedra. Os apóstolos falam, nós colocamos a pedra, quase os judeus rejeitaram, foi escândalo para os judeus. Então sobre essa pedra, que é a revelação que Pedro recebeu, edificarei, verbo futuro. Quando eu terminar aqui com os judeus, eles me rejeitarem, eu for morto e crucificado por eles, eles me entregarem ao mundo, para que eu seja morto e crucificado, soltarem Barrabás, então eu ressuscito e começo o meu ministério com a igreja. Aí será presente, por enquanto é futuro. Pois eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Terminei o evangelho de João aqui, fui rejeitado. Será futuro, começarei com a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não só para Pedro, como todos nós. Pedro ali, os apóstolos receberam a chave para pôr o fundamento. O apóstolo Pedro ele vai testificar. O apóstolo Paulo fala também em Coríntios: o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É Deus mandando, ele foi arrebatado. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. E lá ele recebeu o evangelho da graça. Por isso que ele fala em Atos, perguntando: em qual batismo foste batizado? Eu tenho o batismo da graça para dar. Ah, de João não. De João era do reino. Era outro. Vamos no batismo da graça. Vamos se batizar de novo. Vamos ler Mateus capítulo de número 18. Todo o capítulo aqui eu vou abrir, porque tem algo interessante aqui. Bom, aqui o Senhor Jesus vai trazer uma doutrina futura para a igreja, que o apóstolo Paulo vai confirmar. Então veja bem, em Mateus 23, verso 23. Mateus 23, verso 23. Estou citando aqui, né? Depois você confira, anota aí no seu caderno de estudo. Sempre que nós fizermos essas meditações, é bom você ter um caderno para ir confirmando. Fazer como os bereanos faziam, confirmavam nas escrituras para ver se era bem assim. Bom, em Mateus 23, 23, o Senhor Jesus diz para os judeus, evangelho do reino, evangelho de João Batista: vocês dão um dízimo do hortelã, endro e cominho. Continue fazendo isso. Porém, vocês omitem o mais importante, que é a misericórdia, o juízo e a fé. Façam isso sem omitir o outro. Nós não podemos dar o dízimo, irmão, nem circuncidar, nem guardar o sábado. O que o apóstolo Paulo vai fazer é justamente isso. Ele vai mostrar para nós quais falas do Senhor Jesus era como rei dos judeus, o qual ele foi rejeitado, e quais falas do Senhor Jesus era como o Senhor da igreja, o noivo, o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, ele vai dizer: quem vos fascinou para outro evangelho, que não seja aquele que eu vos tenho pregado? Seja maldito, que é sobre a circuncisão. Ali os irmãos em Gálatas estão querendo circuncidar, Gálatas capítulo 3, estão querendo circuncidar, querendo fazer uma prática judaica. O evangelho está no início ali.
Em Atos dos Apóstolos nós temos a transição. E nas cartas de Paulo, que lá em Atos nós lemos que ele estava em Éfeso, estava em Corinto, né? Ele está viajando pelo mundo, gentil, pregando o evangelho aos gentios, da graça. E as cartas vão elucidar isso. Vão elucidar como é que foi esses acontecimentos. Então aqui em Mateus 18, o Senhor Jesus vai falar algo futuro, que é a igreja, vai trazer uma doutrina. Se teu irmão, 18:15, pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o seu erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve-o consigo mais um ou dois, de modo que a acusação seja confirmada pelo depoimento dos 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-lo, conta a igreja, mas a igreja não existe ainda, é algo futuro. Lembra que em Mateus 16 ele falou sobre essa palavra, edificarei a minha igreja? Então ele está falando para a igreja, mas ela só vai existir na prática a partir de Atos 2, quando os primeiros salvos começam a surgir no derramamento do Espírito Santo sobre a terra, que é ele que está aqui hoje, desde Atos 2 ele está até hoje aqui. Se recusar a ouvir, conte à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Então, Paulo ele vai confirmar isso em Coríntios capítulo de número 5, onde o irmão ele está dormindo com a madrasta, né? E os irmãos já falaram com ele, não adiantou. Então a família de Cloé, se não me engano, vai lá e conta esse acontecido para Paulo. Falam com ele, não adianta. Fala com a igreja, também não adianta, e conta para Paulo, né? Deveria se resolver com a igreja, mas como a igreja não estava obedecendo ao Senhor Jesus como cabeça, foi até Paulo. E Paulo entregou aquele homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo. 1 Coríntios capítulo 5, se você quiser anotar ele depois. Um salvo não perde a salvação, não pode. Um filho nunca perde o DNA de filho. Se teu filho errar contra ti, tu vai discipliná-lo, mas ele continua sendo teu filho. O pai disciplina os filhos que amam, Hebreus capítulo 12. Mas aí iríamos falar sobre a doutrina da salvação, que não é o assunto aqui agora. Então Paulo, ele exorta a igreja. Vocês estão aí sem sentimento algum, deveriam estar morrendo de vergonha, de tristeza, chorando amargamente. Mas como vocês não estão mais amando ao Senhor Jesus, não estão andando nele, estão andando na carne, na própria vontade, vocês não sentem mais a dor do pecado que levou o Senhor Jesus à morte. Estão errados. Aí tiraram ele do meio, né? Em obediência ao que Paulo falou. E ele se arrependeu do seu pecado, ele foi disciplinado pelo Senhor na carne. Não diz que tipo de disciplina ele levou, mas foi disciplinado. Ele sofreu de profunda tristeza. Em 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo manda recebê-lo à comunhão, que é um cumprimento do que o Senhor Jesus está falando aqui. O apóstolo Paulo ele está trazendo a separação do que é para a igreja e do que era para os judeus naquela época, né? No versículo 18 diz: digo-vos a verdade, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então o que o Senhor Jesus disse para Pedro lá no capítulo 16, eu vos dou a chave do céu, está se cumprindo aqui agora. E se cumpre lá em Paulo, quando ele entrega aquele homem a Satanás. Nós não temos essa autoridade apostólica. O dom de apóstolo não existe mais hoje. Os apóstolos eram os fundamentos. Existe dom de pastor, de evangelista, de mestre. Esses edificam sobre o fundamento conforme o dom ministerial que receberam, que são os 5 ministérios. Estudo doutrinário para outro dia, os 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. A religião mundana, a cruza do judaísmo com a igreja e com o mundo, que virou esse vira-lata cristão, eles castraram os ministérios. Não fundamentam, não trazem em cima do fundamento dos apóstolos
muito menos trazem o que o Senhor Jesus manda. Querem pregar dízimo, guarda de sábado, circuncisão. Cada denominação vai ter a sua vontade própria, independente do mandamento do Senhor Jesus, né? Bom, continuando aqui então. Verso 20. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, isso significa não no nome Yeshua Machia ou Jesus Cristo, ungido, Messias, não nesse nome hebraico ou em português ou em inglês, não no nome da pessoa dele, mas na autoridade. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ou seja, em minha autoridade, ali eu estou no meio deles. Os ajuntamentos religiosos, católico, protestante, eles se reúnem sob a própria autoridade, no nome escrito ali. Tem os grupos que Yeshua, Machia, né? Tem aí os em nome de Jesus, mas Jesus não concorda com aquilo ali. Eles não estão debaixo da doutrina dos apóstolos. Então, tendo um irmão em falta, nós temos que levá-lo ao arrependimento, né? Os verdadeiros adoradores, membros do corpo do Senhor Jesus, fazem isso, levam esse irmão ao arrependimento, começando por si mesmo. Tu que queres tirar a trave do outro irmão, tira do teu primeiro. Então nós, começando por nós mesmos, nisso aqui eu estou em falta, o Espírito Santo está me mostrando que eu estou em falta. Eu me corrijo nisso, vejo um irmão em falta, chamo ele em amor, não em arrogância, e chama atenção, irmão, se não agrada o Senhor. Ele, servo do Senhor, realmente, ora por mim, eu quero mudar nisso. E fica ali um acompanhamento. Ele mudando, glória a Deus. Ele rejeitando, não, eu que sei, não sei o que, chama 2 testemunhas. Não adiantando, chama a igreja. Não adiantando, ele não pode mais participar das reuniões da igreja, ele deve ser excluído. E ele deve ser considerado como um publicano. Se ele for salvo, ele não é um publicano, por isso que ele deve ser considerado como um pecador. E Deus vai tratar com ele. Hebreus 12 diz, o pai açoita e disciplina o filho que ama, e vai discipliná-lo. Vai açoitar ele até ele se arrepender. Às vezes pode disciplinar até com a morte física. Vamos ler Atos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Elevando a parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses contra o Espírito Santo, e retivesse parte da idade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu morto e expirou, e houve um grande temor diante de todos. Em 1 João, o apóstolo João fala que nós devemos orar pelos irmãos. Contudo, o pecado que é para a morte não devemos orar. É aquele irmão que está licitamente ali nas práticas. Nós devemos entregá-lo ao Senhor para que o Senhor o repreenda, o discipline. E Ananias, ele foi repreendido pelo Senhor, ele era salvo, por isso teve tal sentença. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se a gente vai falar do Senhor Jesus, vai evangelizar, pregar o evangelho da graça, não do reino, às vezes a pessoa vai zombar, mas ela não vai ter esse castigo aqui, ela não vai ter castigo nenhum. Ela vai continuar, às vezes, se dando bem na vida, prosperando, tendo cada vez mais mulheres. Às vezes a pessoa usa droga, se relaciona com tudo que é prostituta e não pega uma doença. Vive até 80, 90 anos sem ter nada de errado na vida física. Por quê? Porque não é filho de Deus. Deus só disciplina os salvos. Quem é do mundo, Deus não disciplina. Ele já está sobre o juízo eterno. Ele tem a sentença eterna. Ele se dá bem nessa vida, porém tem a morte eterna sobre ele. Vai passar a eternidade num corpo de sofrimento, que é uma ilustração do Lázaro e do rico, né? É uma ilustração sobre essa realidade eterna. Oh, glória! Quanta revelação, quanto descanso da palavra de Deus aqui. Esse poder de entregar a Satanás era sobre os apóstolos, por quê? Para confirmar
que o que eles pregavam era a palavra do Senhor Jesus. Por isso, nós não temos esse poder apostólico de entregar uma alma a Satanás, inclusive para a morte física, essa disciplina sobre o corpo. Nós entregamos a Deus, o consideramos gentil e publicano, e entregamos a Deus, a Satanás nós não podemos. E Deus vai decidir se vai permitir que Satanás arranque uma perna, deixe o cego, etc, etc. Lembra que quando Jesus curou o cego, ele disse: vai, não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior? Olha a doença relacionada a uma disciplina do Senhor. Por quê? Porque ele pertencia ao povo de Deus, que eram os judeus. Os mundanos, Deus não trata da mesma forma. Eles podem sofrer na carne por consequência das suas ações, e não por disciplina do Senhor. Para eles tem o juízo eterno sobre eles. Deus disciplina. Hebreus 12 diz: se estáis sem disciplina é porque não sois filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante. Então, quem é do mundo está sem disciplina, mas tem o juízo eterno sobre a sua cabeça. Se morrer, vai direto para o inferno. Por isso nós temos que pregar a ele o evangelho da graça. Como Ananias e Safira receberam, eles tinham nascido de novo, receberam o dom do Espírito, e eles pecaram contra o Senhor ali, com tamanha responsabilidade contra eles, e eles estavam vendo os sinais, os milagres, estavam sendo participantes de algo que nós não somos mais hoje, que é outro assunto. O Atos dos Apóstolos é uma transição do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça. Então eles caíram mortos ali, com esse dom apostólico, para confirmar que eles estavam trazendo o fundamento, a palavra de Deus, que tudo que eles estavam escrevendo para os nossos dias, para nós ler, vinha do Espírito de Deus. Deus que mandava eles escrever. É a palavra de Deus, não de homens. A Igreja Católica e nenhuma tradutora da Bíblia pôde adulterá-la. Deus não permitiu. Deus guardou a sua palavra para nós. E nós, sobre essa palavra, que é o fundamento dos apóstolos, vamos edificar, como diz Coríntios 3. Nós vamos edificar a doutrina apostólica ou vamos inventar um monte de coisa. Vamos cruzar judaísmo com cristianismo, evangelho do reino com o evangelho da graça. Vai de cada um, do que cada um busca para si. Os que buscam estar mortificando a carne para fazer a vontade de Deus vão seguir a doutrina dos apóstolos, como diz Mateus, capítulo de número 18, né? Acho que é verso 20, deixa eu ver aqui. É isso. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em minha autoridade, ali eu estarei. Vão se reunir ao nome do Senhor e ele vai ser a autoridade através dos apóstolos, que nós vamos aprender, ou a sua maneira. Aí é a escolha de cada um. Bom, irmãos, então, continuando aqui a nossa divisão aqui do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça, do Evangelho dos judeus para os judeus de arrependimento. Lembra que Nicodemos, quando ele creu no Evangelho do Reino, no Evangelho de João Batista, ele creu que o Senhor Jesus era o rei dos judeus, ele falou que ia restituir 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Por quê? Porque a lei da religião judaica mandava fazer isso. E ele falou que ia dar o resto que ele tinha basicamente aos pobres, porque a religião também judaica também fazia isso. Bom, quanto ao dízimo, o apóstolo Paulo, ele condena a prática na Igreja da Graça. O Senhor Jesus não quer a guarda de sábado, dízimo, circuncisão, nada dessas coisas. Porém, o ajudar as pessoas, a oferta, 1 Coríntios capítulo 8, do verso 8 em diante, cada um contribua segundo propôs no coração, segundo o Espírito mostrar a necessidade dos irmãos, com alegria e não com tristeza, segundo o que tem, não segundo o que não tem. Então a oferta, sim, ela continua hoje. Irmãos, em Atos capítulo 15, verso 1 diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se vocês não se circuncidar, se você não dá o dízimo, se você não guardar o sábado, blá, 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 você não ouve isso por aí em igrejas cristãs, a igreja falando uma besteira dessa, a igreja falando uma asneira dessa. Então alguns que tinham descido da Judéia, que eram os primeiros irmãos, eram judeus, eram
do povo judeu, ensinavam aos irmãos: se você não circuncidar como ordena a lei de Moisés, não podeis salvar. Ó, estão condicionando a graça. O Senhor Jesus disse lá para os judeus: vós dais os dízimos. Mateus 23, 23, da hortelã dentro comigo, continuem fazendo essas coisas. Sim, porque os judeus deveriam fazer aquilo. Deveriam circuncidar, guardar o sábado. O Senhor Jesus veio para os judeus. Mas a partir do momento que eles rejeitaram o Senhor Jesus, pecando até contra o Espírito Santo, uma nova era, um parênteses foi aberto, um novo povo foi criado, que é a igreja. A igreja não precisa circuncidar. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e contenda contra eles, por causa disso, né? Paulo trouxe o evangelho da graça. No verso 2, sei que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos para discutirem aquela questão. Então agora começa, dentro dessa transição, se estabelecer doutrina do que pode e que não pode para a igreja. Começa aí, a primeira questão levantada foi essa: devem circuncidar? Não, não devem. Então Paulo foi lá debater sobre isso. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria aos irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e anunciaram as grandes coisas que tinham feito. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, eles eram da seita dos fariseus, porque eles pertenciam a algum lugar antes de fazer parte da igreja da graça, né? Não do R.R. Soares, da graça de Deus, né? E quando eles chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, apóstolos, anciãos, anunciaram como grandes coisas eles tinham feito. Alguns, porém, que eram da seita dos fariseus, que tinham crido, ou seja, receberam o Espírito, faziam parte da graça, eram judeus, eram dos fariseus, porém agora faziam parte da igreja, mas não queriam largar aquele hábito, né? Se levantaram dizendo que era certo circuncidar e manter e guardar a lei de Moisés. Então, nós fizemos parte da igreja, a gente entendeu que a gente é salvo pela graça, a gente entendeu que o Senhor Jesus trouxe um novo povo, criou a sua igreja, mas a gente ainda deve continuar guardando a lei de Moisés. E não é assim, irmãos, que hoje quanta coisa o homem guarda que é de uma religião pagã, que é da religião judaica, e o homem guarda na igreja que frequenta, que não é a igreja do Senhor Jesus, é a falsa igreja, que se fosse o Senhor Jesus não guardava essas coisas. E havendo grande contenda sobre ele, se levantou Pedro, versículo 7. Homens e irmãos, bem sabeis que junto tempo me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da boca o evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo como também a nós. E não faz diferença alguma entre judeus e gentios, purificando-os em seus corações pela fé. E aí foi uma grande discussão ali, né? Até que chegou no final, deixa eu ver aqui qual o verso, verso 18, né? Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras, pois isso julgo que não deve se perturbar aqueles que se convertem a Deus, guardando as leis, mas escrever-lhes que lhe abstenham da contaminação de ídolo, da fornicação de carne sufocada. Então, de início eles não precisam guardar as leis de Moisés. Não comam carne sufocada, tem que degolar. Não se prostituam e nem adorem ídolos. No começo, essa é a carta para as igrejas. No começo. Depois vai vir a doutrina de Paulo para a igreja. Mas de começo não precisam guardar nenhuma doutrina judaica. Dízimos, sábados, etc. Né? Depois vem a doutrina de Paulo. Né? Aqui é a transição. Aí diz aqui no verso 24: porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, afligindo a vossa alma, dizendo que devem se circuncidar e guardar a lei. Não lhes temos dado esse mandamento. A igreja não lhe deu esse mandamento. Nós, os apóstolos que temos a doutrina da graça, não lhe demos esse mandamento.
15, 24. Capítulo 15, verso 24. Pareceu bem a nós, depois de um concílio, da primeira reunião administrativa da igreja, verso 25, pareceu bem a nós, reunidos em unidade, Filipenses 2, Paulo fala guardar a unidade, né? Eles estavam guardando a unidade, hoje não tem unidade. A igreja, a assembleia fala uma coisa, a quadrangular fala outra, a adventista fala outra, sem unidade, falsas igrejas. Pareceu bem a nós, reunidos em unidade, ou concordemente, conforme a tradução, eleger homens e enviá-los com o nosso amado irmão Barnabé e Paulo. Homens que expuseram sua vida. Expuseram sua vida pelo evangelho do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, a Silas. E o que eles disseram nessa carta, então? Verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor-vos mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo mandando eles escrever isso. E a nós não lhe impor cargo algum, a não ser o que nós já lemos anteriormente. Verso 29 agora. Que abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazem essas coisas, esqueçam a lei de Moisés e bem vos vá. Verso 29. Então aqui em Atos nós temos a transição dos evangelhos, onde o Senhor Jesus veio como rei para os judeus, com sinais, ressurreição de mortos, perna amputada crescendo de novo, sem olhos, não é cega, sem olhos, nascendo lepra, sendo curada, Ananias e Safira morrendo ali, o evangelho do reino pregado por João Batista. Os judeus pecaram contra o Espírito Santo, rejeitaram, abre-se a porta para o evangelho da graça, detalhado em Romanos. Em Atos dos Apóstolos nós temos essa transição, onde os judeus querem continuar sendo membros do corpo de Cristo, da igreja, mas querem continuar guardando leis mosaicas. Eles rejeitam isso na primeira reunião administrativa da igreja, em Atos dos Apóstolos. Então aqui nós temos a transição do evangelho do reino de João Batista para o evangelho da graça. Em Atos capítulo 8, Estevão está muito bem num lugar e ele é levado pelo Espírito Santo a outro. Felipe, ele está pregando num lugar e ele é levado pelo Espírito Santo a pregar ao eunuco que está vindo. Cornélio leva os homens lá a Pedro a chamá-lo. No evangelho da graça, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, onde não é uma ordem, vai de casa em casa, como a ordem dada aos 70, que era para os judeus, e haveria maior rigor sobre eles do que cidades pagãs como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles receberam a manifestação completa do Espírito e rejeitaram. Então, dado a essa separação do que é o evangelho do Senhor Jesus como rei para os judeus, o evangelho da graça para a igreja, nós vamos seguir através de Atos Apóstolos, que é a transição para as cartas. Nas cartas apostólicas, principalmente as escritas pelo apóstolo Paulo, nós vamos ter a doutrina para a igreja. E ali nós vamos aprender como ser marido, como comprar e vender, os negócios desse mundo. O Senhor Jesus não explicou os negócios desse mundo. Eu posso comprar Coca-Cola oferecida a Satanás? Posso ou não posso? Ah, tem um colega de trabalho meu que abriu uma empresa comigo. Eu posso ou não? O Senhor Jesus não disse que é pecado, que pode ou não pode. Porque ele veio gerar a igreja, não veio dar doutrinas da vida prática aqui. Ele trouxe princípios para a igreja, mas as doutrinas específicas do dia a dia ele não trouxe. Ele trouxe sim, mas não no seu ministério de vir como rei dos judeus, ser rejeitado e abrir as portas da graça. Sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Verbo futuro, eu edificarei, eu vou edificar através dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. E agora através das cartas de Paulo, também as cartas de João, carta de Pedro, tudo ali nós vamos aprender a doutrina. Posso? Tá, meu colega quer fazer sociedade comigo, posso ou não posso? Tem uma mulher que me ama lá no meu trabalho, a gente trabalha 5 anos junto, a gente se dá super bem, posso casar com ela ou não? E aí? O Senhor Jesus não disse se pode ou não pode.
Os apóstolos disseram. Nesse caso, o apóstolo Paulo disse, pode ou não. Está vendo quanta coisa o Senhor Jesus não nos ensinou ali? Mas ele disse que edificaria a igreja. Calma, ele não ensinou ali, mas depois ele edificaria ela. Começou o Espírito Santo dizendo ali em Atos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum. Não comam carne sufocada, não se prostituam, não adorem ídolo. Tá, mas e o resto? O comprar, o vender, posso abrir uma sociedade? Calma, é a primeira reunião apostólica ali sobre a igreja, calma. Vai vir o resto, está sendo escrito ainda. Eu edificarei minha igreja, ele cumpriu, ele edificou, mas as pessoas querem estabelecer sobre outros fundamentos, judaico misturado com o mundo, etc., igreja católica, evangélica, não quero sobre o fundamento, sobre a doutrina dos apóstolos. Oh, glória! Então, nos próximos vídeos, nós vamos fundamentar bem a doutrina dos apóstolos para a igreja. Deus abençoe a todos nós.